Melina, boa tarde, tudo bem, amiga? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, por fazer parte aí do projeto Eu Quero Eu Posso. Você viu quando chega o Dia das Meninas, elas ficam tudo ansiosas, é isso? Sim, quarta-feira é o dia que eu atendo as meninas do projeto Eu Quero Eu Posso e todas elas ficam bastante ansiosas para chegar nesse dia. Para chegar nesse dia, Com né? certeza, porque a gente já começa a ver uma diferença tanto na qualidade de vida quanto no próprio corpo, né? É verdade, né? E muda mesmo, né? Muda, com certeza. E primeiro tem que ser a nossa mente, né? Se a nossa mente não estiver bom, nada vai bem, né? Com certeza, a gente precisa, a nossa saúde, ela tem que ser pensada não só no físico. A gente tem que pensar na saúde mental, tem que pensar na saúde emocional, tem que pensar na saúde espiritual também, né? Dos nossos relacionamentos. Tudo tem que ser saudável na nossa vida. Tudo tem que ser saudável, porque senão a gente, assim, acaba acontecendo o que nós vamos falar hoje, né? Quando a saúde mental não vai bem, a gente acaba tendo certas atitudes que nos levam à morte, na verdade. Que podem ser atitudes mais drásticas, mas também pode ser um sofrimento que não é o ideal para a vida de ninguém, que ninguém quer, na verdade. Ninguém quer. Setembro Amarelo. Fala para mim, Melina, né? Qual é a origem dessa data aí, Setembro Amarelo? Do que é? O Setembro Amarelo, Solange, é uma data, na verdade um mês, né, que tem essa campanha organizada por órgãos governamentais aqui no Brasil. No Brasil, ele começou a ser divulgado entre 2014 e 2015. Mas essa campanha ela já existe desde 94, começou lá nos Estados Unidos, depois que um jovem se suicidou e os pais dele resolveram montar uma ONG, montar uma organização para conscientizar os jovens e as outras pessoas sobre o suicídio. Ah, então foi em que ano isso? 94, 95 mais ou menos, isso. Quando um filho tirou a própria vida. E a cor amarela foi escolhida pelos pais dele porque ele tinha um carro amarelo, ele tinha um Mustang amarelo que ele gostava muito, ele tinha só 17 anos, esse moço. E ele gostava muito desse carro. E então os pais escolheram essa cor amarela para simbolizar, né, o setembro, e eles distribuíam essas fitinhas amarelas, né, o símbolo é uma fitinha amarela dobradinha, e eles distribuíam essas fitinhas amarelas com mensagens de autoajuda, mensagens para a pessoa se sentir melhor. Né? Então eles começaram dessa forma, os pais desses jovens. E aí essa campanha ela foi se alastrando pelo resto do mundo. Então o resto do mundo também foi percebendo a importância da gente falar sobre esse assunto. É isso que eu ia falar. Qual que é, né? Qual é a importância dessa data? Então, a importância é a gente poder falar sobre esse assunto sem tabu. Porque, infelizmente, na nossa sociedade ainda existe muito tabu relacionado ao suicídio. Tem muitas famílias que escondem a causa da morte quando, às vezes, um ente querido se suicida. As pessoas na sociedade não entendem muito bem o que pode levar uma pessoa a um ato extremo desse, né? Sendo que a gente tem tanta pessoa querendo saúde nos hospitais, lutando pela vida, o que poderia levar uma pessoa... E é verdade, né? Porque tem pessoas que têm filhos que acabam tirando a vida e eles não gostam de falar. Sim. E teria que ser o contrário, né? Justamente. É por isso que essa conscientização, antes de acontecer qualquer coisa, é muito importante. É muito importante que a gente converse com todas as pessoas, mas principalmente com os jovens, sobre isso, de forma bastante aberta. É muito importante falar sobre o suicídio. Sim, muito importante. Porque ele vem de encontro com a saúde mental e a saúde emocional que nós estávamos falando. Porque a gente sabe, né? Nós já vivenciamos isso, muitas pessoas na cidade de Jaú, e muitas vezes a família não quer que fale. Sim. Porque acho que se sente muito, né? Sente até culpado, não é? Uma das causas das famílias não abrirem a causa da morte é justamente a culpa. Né? Os pais, os irmãos, as pessoas mais chegadas, eles se sentem muito culpados pelo ato do suicídio. E, na verdade, não é o correto. Não é o correto, né? Porque
cada ser humano Sim. é uma caixinha de surpresa. Com certeza. Né, que a gente precisa cuidar. Agora, você que trabalha, né, com terapias holísticas, qual é a contribuição que uma terapia, né, pode estar ajudando, Melina? As terapias holísticas, Solange, a gente trabalha sempre a pessoa de forma integral. Então, como eu falei, essa saúde mental e a saúde emocional, a gente trabalha na terapia holística. Então, quando a pessoa chega para a gente e a gente vai fazer um diagnóstico, uma anamnese do que ela precisa ser trabalhado, a gente já vai ter uma noção de como está a saúde mental e a saúde emocional dessa pessoa. Então, a gente trabalha isso, né? A gente vai perceber se a pessoa tem algum nível de ansiedade, que é preocupante, um nível de depressão, qualquer coisa que não esteja em equilíbrio na questão mental e na questão emocional da pessoa, o terapeuta holístico vai perceber e ele vai trabalhar em cada paciente de forma individual, né? Não vai ser um tratamento que vai ser igual para todos. Sempre vai ser um tratamento individualizado, voltado para o diagnóstico daquela pessoa. Por isso que é muito importante, Sim. né? E como as pessoas podem agir ou ajudar quando uma pessoa se encontra numa situação dessa? Olha, a gente sempre fala, às vezes a gente vê até meme na internet, que academia é minha terapia, ou o fim de semana no bar é minha terapia. A gente sabe que essas coisas, elas são boas, porque elas alegram as pessoas que gostam, mas não é terapia. Né? A terapia ela é feita por um profissional formado, especializado nisso. Então eu acho que quando a gente percebe alguém, ou da família, ou um amigo, ou um colega de trabalho, que começa a ter um comportamento muito diferente do que ele tinha, eu acho que a primeira coisa é você aconselhar essa pessoa, né? A gente sabe que cada um é responsável por si, principalmente adulto. Mas se a gente percebe numa criança ou em um adolescente, né, o pai ou um familiar, eu acho que procurar, né, um profissional, aquele que você perceber que você gosta daquela terapia, que você acha que vai fazer bem. Então, sempre já procurar um profissional, se for um filho, que você está percebendo que ele está com algum comportamento muito diferente, né? Agora, se for um amigo ou um familiar que já é adulto, eu acho que aconselhar essa pessoa, né, a procurar também ajuda de um profissional, né, e não ficar mascarando os problemas com outras coisas, né? E quando a pessoa não quer, você tenta, mas a pessoa não aceita ajuda? Existe muito disso. Quando a gente fala de uma pessoa adulta que já é responsável pelos seus atos, o máximo que a gente vai poder fazer é dar conselho, né? Mais que isso, a gente não consegue. Né? Então, a gente também, por isso que quando a gente fala de não ficar com um sentimento de culpa, é justamente nesse sentido. Porque se você aconselhou, se você conversou com a pessoa e ainda assim essa pessoa decidiu que ela não quer ajuda de um profissional, então aí a responsabilidade vai ser totalmente dela. Então, a pessoa não tem culpa. Você nunca vai ter culpa se a decisão do outro foi não procurar ajuda. Porque quem está junto acaba se culpando, né? E na verdade a gente não tem nem responsabilidade pela decisão do outro, né? É que infelizmente a gente acaba achando que a gente pode salvar todo mundo, né? E na verdade a gente não salva ninguém. A única pessoa que a gente é capaz de salvar somos nós mesmos. Então, uma campanha dessa de conscientização, ela é importante justamente para essas pessoas que muitas vezes não aceita a ajuda de quem está mais próximo. Porque existem meios em que a pessoa ela pode procurar ajuda de forma anônima, que muitas vezes ela não quer contar para alguém próximo o porquê do motivo dela estar se sentindo tão mal assim. Né? Por exemplo, tem muitos pais de família que chegam ao suicídio porque está com um problema financeiro muito grande e ele não quer falar isso para a família. Então, se ele sabe que ele tem um canal de comunicação, que ele pode buscar ajuda de forma anônima, talvez ele vá buscar essa ajuda. Melina, e onde se informa ou pede ajuda quando a pessoa não busca ajuda com a família?
Tem o site oficial do Setembro Amarelo, que é www.setembroamarelotudojunto.org.br. Lá a pessoa tem muita informação, até mesmo quem quiser ajudar, lá também tem cartilhas explicativas de como você pode agir quando você percebe que a pessoa está precisando de uma ajuda. E tem o telefone 188 também que a pessoa pode ligar, que sempre vai ter um atendente que vai conversar com a pessoa e tudo de forma anônima. Então tem que buscar ajuda, né? Com certeza. E, por exemplo, antes da gente terminar, a família, né? Ela pode buscar contribuição nas terapias holísticas também? Sim. Assim, de uma maneira, né? Ela fala, nossa, eu quero ajudar, mas eu não estou conseguindo. Essas terapias ajudam ou não? Ajudam também, porque assim, a família, ela também entra num desequilíbrio mental e emocional quando você tem alguém da família que está passando por um problema, né? Ou se a família já tem um caso de uma pessoa que se suicidou, também buscar a ajuda de um terapeuta holístico para não ficar com esse sentimento, essa sensação de culpa ou de responsabilidade. Então, nos dois casos, a família também pode buscar ajuda, sim, nas terapias holísticas para ter esse apoio, para ter uma orientação, até mesmo de como poder ajudar a pessoa. E é verdade, né? A gente nunca sabe o que se passa dentro da cabeça de um ser humano, né? A gente não pode criticar, a gente não pode falar, ai, mas o que ele fez? Não é verdade? Você que trabalha e conhece o interior das pessoas. Eu acho que o principal é o respeito, né? A gente sempre tem que partir do respeito à decisão do outro, né? A gente sabe que muitas vezes, principalmente quando o suicídio vem dos adolescentes, a gente sabe que o adolescente ele ainda não tem uma maturidade emocional suficiente para lidar com os acontecimentos da vida. Então, os pais estarem sempre atentos a esse adolescente também é muito importante, né? E aí o respeito por esse adolescente vem dessa atenção dos pais. E como o pai pode estar ajudando, olhando as coisas, não sei... Eu acho que presença, Solange, eu acho assim, os pais, desde a infância, eles têm que se mostrar presentes. E essa presença não é só tempo, porque tem muitos pais que não passam tanto tempo assim com os filhos, mas o tempo que está junto é presente e se mostra aberto a todo tipo de diálogo. Então, a criança, o adolescente, ele tem que sentir nos pais um porto seguro para dialogar sobre qualquer assunto, inclusive sobre aquilo que ele está sentindo. Se ele está triste, se ele está decepcionado, se ele está com medo. Então, os pais, né, muitas vezes são mais rígidos para ter controle e nesse controle perdem o apoio que eles poderiam ser para os filhos. Então, mais importante do que ter o controle do que os filhos estão fazendo é os filhos sentirem que eles podem ter apoio nos pais, porque aí vai ficar natural. Então, esse adolescente, ele vai buscar nos pais esse apoio emocional, sempre que ele sentir que ele não está sabendo lidar com aquela situação ou com aquele sentimento. Precisamos buscar ajuda, né? E que esse mês realmente, né, a gente toma consciência de tudo. E as pessoas, né, que querem passar, né, por terapias holísticas, como que elas devem nas redes sociais, como que é? Sim, Solange, através do Instagram, eu tenho a minha página, que é @consultorangelical, então as pessoas podem entrar em contato. Lá no Instagram mesmo, na minha bio, tem um link que cai direto no número do telefone que eu atendo, mas também pode ser através do número, que é o 8213-2118, que eu vou estar esclarecendo sobre as terapias que eu trabalho e dando toda a orientação que a pessoa precisar de acordo com aquilo que ela está querendo, que ela está buscando ou precisando. É muito importante cuidar da mente, gente. Eu falo que a mente, às vezes você não está sentindo dor nenhuma, você põe na cabeça que dói em determinado lugar, a dor vai acontecer. Sim. Sim, né? Porque nós temos esse poder. Nós temos esse poder, né? Mas eu quero que você fique aqui comigo, que nós vamos falar um pouquinho do nosso projeto Eu Quero, Eu Posso, tá bom? Só que... Tá?